Estamos na parte 8 da aula da etapa 3, a etapa 3 voltada a refinamento de casos de uso, e nesse momento nós estamos tratando o refinamento de casos de uso com diagrama de sequência. Esta parte 8 é o terceiro vídeo voltado à modelagem deste caso de uso, efetuar colocação de pedra com um diagrama de sequência. Então, no primeiro vídeo nós iniciamos essa construção, o vídeo ficou longo, nós quebramos numa segunda parte, essa segunda parte muito mais voltada a tomadas de decisão do que a construção do diagrama de sequência em si, o que é algo absolutamente natural no processo de construção do diagrama de sequência. Eu penso que o vídeo acabou ilustrando isso mesmo. E agora, na volta do terceiro vídeo, no final do segundo vídeo, eu dizia que olha, aquilo que faltava voltaria pronto desta vez. Então é isso, a gente vai ver a finalização do diagrama de sequência deste vídeo, e que nós vamos ver, faltou muito pouco em relação ao que já estava feito no final do segundo vídeo. Mas então, antes de olhar a configuração final, vamos ver como nós chegamos ao final do segundo vídeo focado na construção do diagrama de sequência do diagrama de sequência deste caso de uso, efetuar colocação de pedra. Bom, primeiro, relembrando o processo todo, aqui está a nossa modelagem de casos de uso. O efetuar colocação de pedra, ele foi na modelagem de diagramas de atividades, né, aqui dentro da etapa 3 ainda, ele foi um desdobramento do colocar pedra. Então o colocar pedra iniciaria, aqui está o colocar pedra, iniciaria com uma seleção de posição lá no nosso tabuleiro, uma sequência de avaliações para ver se realmente era possível colocar uma pedra lá na posição selecionada, e até que nós chegávamos aqui. Originalmente o colocar pedra havia o passo a passo aqui, porém, como nós verificamos que este colocar pedra seria feito aqui na ação do jogador local, como também no recebimento de jogada, a jogada do jogador remoto, a colocação de pedra, muito bem, nós precisaríamos repetir os procedimentos. Então isso se tornou o caso de uso efetuar colocação de pedra, que reuniu aquele conjunto de ações e que, portanto, este efetuar a colocação de pedra, ele seria o quê? Um caso de uso auxiliar tanto do colocar pedra quanto do receber jogada. Muito bem, lá na parte de diagrama de atividades, nós vimos que alguma coisa parecida aconteceu com a outra ação do jogador durante a partida, que era o girar quadrante, que também foi desdobrado no efetuar giro quadrante, nome similar a esse, e que também é chamado no contexto do receber jogada, se a jogada recebida for um giro de quadrante. E a parte de avaliar encerramento acabou sendo um desdobramento desse, já era um desdobramento deste caso de uso originalmente, acabou virando um desdobramento desse, e tornou-se um novo caso de uso, avaliar encerramento de partida. Bom, então aqui está então o nosso caso de uso-alvo da modelagem, efetuar colocação de pedra, e na construção do diagrama de sequência, vamos dar uma olhada agora, nós já havíamos tratado desses dois nodos no primeiro vídeo, e chegamos a esse terceiro no segundo vídeo. Então, observa, o primeiro vídeo que tratou esses dois nodos aqui, eu penso que ele foi bastante ilustrativo no processo de construção em si, de pegar a informação do diagrama aqui de atividades, tomar a decisão, quer dizer, identificar a responsabilidade. Nosso algoritmo passo 1, identificar a responsabilidade. Atribuir essa responsabilidade a um elemento buscado lá num diagrama de classes. Qual classe ou quais classes são responsáveis por isso. E a criação de método. Então, o primeiro vídeo ele foi bastante focado nisso, nesse processo.
E no segundo vídeo, observa, puxa, nós só demos mais um passo, tratamos apenas mais um nodo e deixamos os outros de fora. Na verdade, não foi bem isso. O segundo vídeo foi muito mais a questão de uma discussão em torno de responsabilidades. Então, no segundo vídeo, nós nos batemos no dilema de que, aqui de eu colocar pedra começa na interface gráfica e para chegar aqui no nosso caso de uso efetuar a colocação de pedra, que vinha sendo apenas tratamento do domínio do problema. E era a minha intenção que o primeiro exemplo focasse mais no domínio do problema. Quer dizer, na medida do possível, abstrair-se do domínio da solução sobre questões didáticas. Porém, quando nós chegamos aqui nesses dois casos de uso, nesses dois nodos, nessas duas ações do diagrama de atividade para levar para o diagrama de sequência, puxa, exibir estado da partida. Aqui nós esbarramos em duas questões. Primeiro, o que é o estado da partida? Então tivemos que modelar o estado da partida, classe nova que me levou a repensar o diagrama de classes. Então, puxa, eu estou construindo o diagrama de sequência, mas eu tive que ir lá também trabalhar no diagrama de classes. E o exibir, puxa, exibir não é coisa do mundo do domínio do problema, não é coisa do domínio do problema, é coisa do domínio da solução computacional, é coisa de interface. Assim como o enviar jogada, é rede, é netgames, é coisa do domínio da solução computacional. Então, foi muito mais o segundo vídeo de tomadas de decisão e alterações nos diagramas classes. Esse próprio diagrama de atividades foi alterado, e nós o interrompemos para chegar agora no terceiro vídeo na solução pronta. Então, dando uma olhada no nosso diagrama de atividades, essa primeira parte correspondeu ao colocar pedra na posição, quer dizer, começou com uma chamada que é o tabuleiro colocar pedra. Só uma observação, vocês vão ver que na terceira parte, como eu vou modelar o caso de uso colocar pedra, eu virei com o caso de uso colocar pedra já modelado, eu vou alterar o nome desse método aqui. Aliás, eu altero o nome de alguns métodos e eu altero alguns atributos também. Não vou fazer o passo a passo disso, senão o vídeo vai ficar chato. Mas, de qualquer modo, todas as versões finalizadas vão estar disponíveis na página. Então, convido a quem estiver assistindo esse vídeo, não apenas assistir aos vídeos, mas também olhar, manusear a especificação, passear pelos diagramas, analisar, ler os diagramas em detalhes. Não fique dependente apenas de quando eu estou mostrando o diagrama aqui no vídeo. Então, essas primeiras mensagens aqui foram focadas nesse primeiro nodo. O segundo nodo, avaliar encerramento de partida. Bom, foi aqui uma chamada ao caso de uso avaliar encerramento de partida, com esse elemento sintático que é o uso de interação, que é uma referência. E o terceiro nodo, registrar a jogada em andamento, que nós tratamos lá no outro vídeo. Basicamente a ideia de definir jogada. Olha, definir jogada, true, com isso eu estou fazendo o quê? Registrando jogada em andamento. Bom, nós encerramos o segundo vídeo dizendo o seguinte: olha, no contexto deste caso de uso, parece que exibir estado não é adequado. Vamos apenas criar este novo estado. Muito bem, nós iniciamos esse processo. Nós iniciamos esse processo como? Obtendo, onde estamos? Criando um lance, porque nós decidimos que o estado embutiria, agregaria um objeto lance. Muito bem, então nós instanciamos um lance, passamos os dados, definimos esse lance não como um giro, o atributo giro falso, então uma colocação de pedra, linha e coluna, os argumentos, então objeto lance criado, e nós invocamos um método informar estado, passando esse lance como parâmetro, e
supostamente esse informar estado retornaria o estado do pentágono, até então tratado como variável temporária, que seria manuseada para exibição, seria mandada para algum lugar para exibição. Muito bem, bom, mudei de ideia em relação a vários pontos, então nós paramos agora aqui esta versão do diagrama de sequência do nosso caso de uso. Então, nosso caso de uso é efetuar a colocação de pedra com todas essas ligações, esses relacionamentos com demais, e nós voltamos agora com a nova versão, com esse caso de uso já modelado. Estamos agora então com a nova versão da modelagem, com o nosso caso de uso efetuar colocação de pedra já em versão final. Então, observando aqui o nosso diagrama de atividades, o que antes nós chamávamos ou tratávamos como exibir estado, estamos tratando agora apenas como atualizar estado, quer dizer, a responsabilidade da exibição realmente saiu desse caso de uso. Vamos ver por que, olhando o caso de uso colocar pedra, de onde esse aqui é um desdobramento. Mas eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Se vocês quiserem voltar ao vídeo e um minuto menos e olhar, vão verificar uma coisa interessante. O enviar jogada para o adversário remoto, esse nó saiu daqui. Ok, estávamos naquela discussão em relação a exibir o estado, mas enviar jogada para o adversário remoto saiu daqui também. Por quê? Isso foi um erro. Na verdade, isso foi um engano tratado inadequadamente. Só foi observado agora quando o caso de uso receber jogada também foi tratado. Observem aqui que antes eu só tinha o sinalzinho de mais, né? Antes eu só tinha esse caso de uso efetuar. Cadê ele? Efetuar colocação de pedra, aqui está, apenas ele tinha sido modelado. Agora nós estamos com 6 diagramas modelados, né? Inclusive o receber jogada. Mas a questão é o seguinte, quando eu trato a jogada local e eu coloco a pedra, ok, coloquei a pedra na posição, eu preciso mandar essa jogada para o adversário remoto para que a jogada apareça lá na interface do adversário remoto. Só que quando eu recebo jogada e executo isto aqui no contexto do receber jogada, quer dizer, recebo a jogada é uma colocação de pedra, e eu preciso fazer isso, não faz sentido eu enviar jogada. Se eu mantivesse o enviar jogada aqui, veja, eu recebo a jogada, mando jogada, recebo jogada, mando jogada, eu faria o meu programa entrar em looping eterno, não faz sentido. Bom, então, saiu daqui, né? Então vamos ver o nosso diagrama de sequência. Muito bem, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Então essa primeira parte aqui está tudo igual, avaliar iniciamento de partida, nada novo, definir jogada em andamento, a instanciação do lance, nós chegamos até esse ponto. Então até aqui, vejam, até esta mensagem, que até quase no final do diagrama isso estava pronto. O que faltou para acabar este diagrama de sequência? Vejam, apenas a atualização de estado, quer dizer, a exibição foi substituída pela atualização e a atualização de estado tornou-se um novo caso de uso tratada em outro diagrama. Aliás, a atualização de estado ela era tratada apenas aqui, olha, precisa atualizar estado e acabou. Então, tornou-se um novo caso de uso, tornando-se um novo caso de uso. O atualizar estado foi modelado com diagrama de atividades. Então aqui está o diagrama de atividades do atualizar estado, instanciar estado, inserir lance no estado, aquele lance que vem como parâmetro, verificar se partida encerrada. E os testes que vão, se partida encerrada, verificar se com vencedor,
Por quê? Porque eu preciso definir a mensagem. Se com o vencedor, eu preciso do nome do vencedor. Se foi encerrada sem vencedor, eu preciso dizer que foi encerrada sem vencedor lá na mensagem da interface. Se está em andamento, veja, opa, eu preciso inverter o turno dos jogadores, obter o nome do jogador da vez e mostrar isso lá na mensagem, né? Registrar para ser mostrado na mensagem. Depois verificar o tipo de jogada, se foi giro de quadrante, identificar lá nas setas qual giro de quadrante aconteceu, qual quadrante e qual sentido de giro, trocando lá a cor da seta, e finalmente uma varredura das posições com os valores né, correspondentes à posição, que vai servir lá para a interface colocar qual imagem da posição vazia ou imagem da posição ocupada por um outro jogador. E, finalmente, aqui tem uma mudança bastante radical, atualizar o atributo do tabuleiro com o estado criado. Então, bom, eu ia falar disso daqui a pouco no colocar pedra, mas falo agora. Então, antes aqui nesse diagrama de sequência, quando ele aparecia na versão anterior, nós tínhamos uma invocação de método para o próprio tabuleiro, pedindo para atualizar o estado, e que tinha um retorno que era tratado como variável temporária. Então nós mudamos de ideia, o estado passou a ser um atributo do tabuleiro. Aqui está a classe tabuleiro, preciso organizar isso ainda, mas a classe tabuleiro passou a ter um novo atributo, que é o atributo estado. Puxa, por que isso? Por que todas essas mudanças de ideia? A propósito, o atualizar estado está modelado aqui com um diagrama de atividades, também já está modelado com um diagrama de sequência. Então, aquela ideia de parte a gente mostra o passo a passo, parte a gente mostra pronto. Então, olhando aqui os nossos sinaizinhos de mais no diagrama de sequência, nós observamos que nós temos 6 casos de uso já modelados, temos 12 casos de uso, então 6 para o próximo esforço. Mas voltemos aqui ao nosso colocar pedra. Então vejam que o nosso colocar pedra, diagrama de atividades, ele teve esta parte aqui alterada. Então observe que o colocar pedra invoca lá o nosso caso de uso alvo, né, o nosso efetuar colocação de pedra, mas passou para ele a responsabilidade de envio de jogada, claro, porque eu envio jogada no contexto do colocar pedra, mas eu não envio jogada no contexto do receber jogada. Então veja aqui o diagrama de atividades do receber jogada. Aqui eu efetuo colocação de pedra, mas não envio jogada, evidentemente, porque eu recebi uma jogada. Envio jogada e exibo o estado da partida. Então a exibição do estado da partida, ela saiu lá do escopo do caso de uso efetuar colocação e veio aqui para o colocar pedra. Por quê? Bom, a razão disso está no diagrama de sequência do colocar pedra e só ficou óbvio a partir do diagrama de sequência do colocar pedra. Bom, então o colocar pedra começou com o método colocar pedra na interface gráfica, classe interface pentágono, e eu digo aqui uma observação. Clique sobre label de posição da janela gráfica. Não preciso dizer, eu penso que não preciso dizer mais que isso, poderia detalhar mais, evidentemente, colocar elementos do swing aqui. Optei por não fazê-lo, porque, olha, swing é reusado, artefato reusado a gente reusa para pegar pronto, e se pega pronto não quer gastar tempo com ele. Então, mas no próximo exemplo eu discuto isso aqui um pouco melhor, a questão da interface gráfica. Muito bem, chega então a invocação aqui na interface pentágono, colocar pedra, repassa para o ator elemento intermediário entre o domínio da solução computacional, interface gráfica e domínio do problema, e o elemento de ligação, o elemento que liga esses mundos aqui, o tabuleiro no lado do domínio da solução e interface jogador no lado do domínio do problema.
E a invocação de colocar pedra chega ao tabuleiro. Muito bem, e aí o que o tabuleiro precisa fazer? Bom, o tabuleiro tem que verificar turno. Se não for o turno do jogador, notifica não habilitado. Se for o turno, avalia se tem jogada em andamento. Se tiver jogada em andamento, notifica que a pedra já foi colocada. Opa, você não pode colocar pedra de novo. E se não houver jogada em andamento, ok, ele pode colocar pedra, avaliar se a posição que ele escolheu está ocupada ou não. Ok, isso está feito aqui neste miolo. Vamos ver objetos identificados aqui em cima. Então, primeiro, o tabuleiro pergunta para o jogador local se é o turno dele, porque isso é uma ação do jogador local. Turno verdadeiro, ele segue adiante. Se turno não verdadeiro, turno falso, não é o turno dele, o que ele tem que fazer? Ele tem que notificar não habilitado. Quer dizer, essa notificação tinha que aparecer onde? Lá no campo mensagem da nossa interface gráfica. Então, basicamente, eu estou dizendo que, olha, se for o turno do jogador local, ok, eu sigo adiante, else, aqui é uma nota, else eu faço o quê? Notificação igual a não é seu turno. Quer dizer, isto é a notificação. Esta notificação vai acontecer o que com ela? Veja aqui no método colocar pedra, eu estabeleci um retorno string. Então, o colocar pedra do tabuleiro, ele vai retornar um string. Que string é esse? É a notificação. Olha, se não for o turno, aqui está a notificação. Como nota, porque isso é um comando de atribuição, e a atribuição nos coloca no diagrama de sequência. Eu estou tratando isso então para não deixar a informação em aberto como uma nota. Da mesma forma, o próximo teste, jogada em andamento. Jogada em andamento já é um atributo do tabuleiro, então preciso apenas avaliar esse atributo, se é true ou false. Ele já está definido. Se houver jogada em andamento, eu sigo adiante. Volta aqui. Opa, jogar de andamento, viu? Problema ao vivo, na verdade eu sigo adiante na negação disso. Muito bem, vamos editar ao vivo. Vamos colocar um not aqui na frente. Muito bem, not jogada em andamento, eu sigo adiante, else, a notificação gire quadrante. Você já colocou a pedra, o que você deve fazer agora é girar quadrante, ok? Sigo adiante e depois aqui o teste de not ocupada, a posição está vazia. Olha, se a posição estiver vazia, sim, aí sim nós entramos lá no nosso caso de uso efetuar a colocação de pedra. Caso contrário, nós definimos como notificação posição ocupada. Então observa que nós definimos o colocar pedra como retornando um string. Esse string é o que? É a notificação. Então na prática, o que o colocar pedra do tabuleiro vai fazer? Ele vai fazer toda essa avaliação, invocar lá o nosso método a efetuar a colocação de pedra. Ao final disso tudo, ele retorna um string. Esse string ou é uma dessas três notificações, ou é um string vazio. Aqui, vejam aqui embaixo, a notificação igual string vazio, já estou considerando isso, dizendo que não tem notificação nenhuma, quer dizer, não tem notificação nenhuma quando? Quando eu estou no cenário principal e efetivamente eu coloco pedra. Então voltemos aqui. Eu tenho as situações dos cenários que não são o cenário principal que geram notificação. Quando eu entro no cenário principal, eu não gero notificação, eu exibo o novo estado da partida. Muito bem. Então, por isso, observa, quando eu chego aqui no efetuar colocação de pedra, eu não posso esperar que esse método retorne o meu estado, ou esse método, quer dizer, esse caso de uso, retorne o estado, atualize, exiba o novo estado. Por quê? Observa aqui, o controle da aplicação está no contexto do tabuleiro. Então, quando a gente chega aqui no efetuar colocação de pedra, vamos aqui o diagrama de sequência então do nosso efetuar colocação de pedra. Aqui está. Onde ele inicia? Ele inicia num método chamado do tabuleiro, aquele que eu troquei de nome. Tirei o colocar pedra e eu troquei o nome do método para efetuar colocação pedra. Muito bem, quem chama esse método? Quem chama esse método, observa, é o tabuleiro.
O tabuleiro invoca o seu próprio método para efetuar a colocação de pedra. Então o controle começa com o tabuleiro e acaba com o tabuleiro. E acaba com o tabuleiro que tem que retornar um string. Puxa, ele tem que retornar um string que é a notificação, ou um string vazio. Ele não pode retornar o objeto estado. Okay? Então o que acontece? Puxa, o que fazemos com o estado? Bom, guardamos o estado como um atributo da classe tabuleiro, como eu já mostrei. Muito bem. Aí nós viemos para cá. Chegamos aqui nesse ponto do nosso colocar pedra. Vejam, colocar pedra, estou mostrando pronto, porque o foco da nossa modelagem passo a passo é aqui o efetuar colocação pedra. Muito bem, então, onde estamos? Estamos aqui no colocar pedra, fizemos todos os testes, definimos notificação, aqui temos a colocação de pedra. Aí nós voltamos para cá, temos que fazer o quê? Opa, precisamos jogar enviado ao adversário remoto, porque ao colocar pedra, sim, a ação local precisa ser enviada. E finalmente o exibir estado da partida. Muito bem. Então o enviar jogada está aqui. Quem vai fazer isso? Isso vai ser feito não pelo tabuleiro, mas no ator, interface jogador. Quer dizer, o ator vai ser o ator interface jogador. Ele é a ponte entre interface gráfica e domínio do problema, mas ele vai ser também o elemento que liga estes mundos lá com o domínio da solução rede. Então, o ator jogador, ele vai fazer o quê? Ele vai invocar o tabuleiro, o informar estado, que agora é só um atributo que precisa ser informado, porque ele já foi definido aqui. Ele vai, deste estado, ele vai obter o lance, porque o lance é um atributo do estado. Ele vai enviar jogada para o ator interface NetGame Server ou para outra alteração ao vivo. Isto aqui é um ator, portanto precisa ter o estereótipo. Então, interface NetGame Server, o ator, interface jogada, que por sua vez, aí domínio da solução, especificidade de NetGames, envia essa jogada para o objeto proxy, que aqui está, envia jogada. Muito bem, envio de jogada feito. Aqui está, falta o que? Exibir estado da partida. Muito bem, aqui então embaixo, última parte. Nota que eu só envio jogada, só entro aqui se notificação igual a um string vazio. Notificação igual a um string vazio significa o quê? Opa, cenário principal. E aqui no envio eu também estou fazendo o teste do string vazio. Então veja, notificação diferente de string vazio. Opa, diferente de string vazio significa que eu tenho realmente uma notificação a mostrar na interface gráfica. Muito bem, então eu estou dizendo, olha, notificar esta notificação. Notificar, o argumento notificação. Quer dizer, vai aparecer uma mensagem para o usuário com a notificação de que algum problema aconteceu. Bom, else, cenário principal, tem que fazer o quê? Eu tenho que exibir estado. Então, veja, eu tenho que exibir estado. Ok? O que é exibição de estado? Bom, primeiro, eu preciso desse estado, peço para o ator, interface jogador, que por sua vez pede para o tabuleiro, que retorna agora o seu atributo estado, está pronto. E basicamente eu preciso pegar o quê? Eu preciso pegar as informações desse estado e exibir na interface gráfica. E no escopo desse diagrama aqui do colocar pedra, eu resolvi ser bastante sumário. Quer dizer, eu disse que, olha, em que consiste o exibir estado lá na interface gráfica? Consiste em exibir mensagem lá na parte de cima da nossa janela gráfica, exibir as setas. Então daquelas 8 setas do pentágono, eu preciso ver qual delas está destacada, se é que alguma está destacada. No caso do colocar pedra, nenhuma estaria, e no caso do girar quadrante, uma estaria. E exibir posições, então eu tenho que atualizar todo o conjunto de posições com posição vazia, posição de um jogador ou posição do outro jogador, a imagem correspondente. Então, isso aqui seria, o detalhamento disso aqui envolveria bastante o elemento do swing, a ideia de obter
as informações respectivas aqui e a atualização dos labels correspondentes. No caso das setas, a atualização dos labels que fossem, dos labels das setas que fossem, na prática, ou eu teria nenhuma seta destacada ou apenas uma, quer dizer, se eu tiver que destacar seta, no passo anterior ela não estaria destacada. Então eu precisaria, nesse exibir setas, mudar a imagem de apenas uma seta. E aqui no exibir posições seria um looping em todas as linhas, todas as colunas, né? Pegando o valor da posição, isso aí a gente vê mais em detalhes a construção disso lá no atualizar estado. Né? Aqui neste caso de uso atualizar estado, nós temos a varredura aqui de atualização de valores para linha e coluna para o estado, que é isso que virá para cá. Então o exibir posições vai fazer o quê? Pegar o valor de cada linha e coluna dentro de um looping, dois for, linha e coluna, um dentro do outro, e vai atualizar o correspondente label. Eu penso que esse nível de detalhamento aqui eu resolvi abstrair. Por quê? Bom, basicamente pelo seguinte, quando a gente está fazendo um diagrama, todos os diagramas, isso tem um custo. A gente gasta tempo, e tempo é salário de quem está fazendo, custo. Então nós sempre precisamos ponderar se, puxa, vale realmente a pena fazer isso, gastar tempo com isso? Será que isso aqui não é algo que eu leve lá para o código e eu consiga trabalhar lá sem o detalhamento? Mais detalhamento aqui, mais esforço, mais custo? Pode ser. Né? Muito bem, então foi o que eu decidi aqui. Então, só para finalizar, né, então chegamos, vejam, aqui a ideia de que o que esse caso de uso, que é o nosso alvo efetivo, será ao final apenas uma atualização de estado. Por quê? Porque ele não deve retornar nada, basicamente ele atualiza estado e guarda como atributo da classe tabuleiro, né, do objeto tabuleiro. E o resto do tratamento das notificações de exibições acontece aqui no contexto do caso de uso colocar pedra. Bom, mas vamos olhar então o nosso caso de uso, o nosso diagrama de sequência. Então isso aqui é o final. Nós iniciamos essa aula, né? Estamos no terceiro vídeo dessa aula, voltados aqui. Vamos produzir o diagrama de sequência do caso de uso efetuar a colocação de pedra e chegamos aqui ao final dizendo aqui está o diagrama finalizado. Agora, uma coisa importante, sempre que nós produzimos um diagrama de sequência, vale para esse, vale para todos, nós precisamos avaliar o seguinte, olha, será que no diagrama de sequência eu tenho informação suficiente para daqui gerar o código? Se eu for desafiado, gere o código, implemente o que está colocado aqui. Eu consigo gerar o código, eu tenho informação suficiente, ou porque a informação está aqui, ou porque, digamos assim, o passo da informação que não está aqui para o código é relativamente óbvio, eu consigo fazê-lo dentro daquela ótica de que eu não quero gastar mais tempo do que o necessário. O necessário, mais que o necessário, é desperdício de esforço que tem custo. Muito bem, então vamos rapidamente fazer isso. Método efetuar a colocação de pedra, que inicia esse caso de uso. Muito bem, ele vai até o final, ele está desdobrado aqui até o final. Como eu implemento? Bom, aqui estão os passos dele, vamos ver. Bom, início, informar turno. Bom, basicamente pedir um atributo. Preciso detalhar informar turno? Não, isso aqui é só retornar o atributo simples. Muito bem, depois invoca colocar pedra da matriz tabuleiro. Matriz tabuleiro tem um método informar posição. Poxa, a matriz tabuleiro organiza suas posições em um array bidimensional. Basicamente pega o elemento da dimensão linha, coluna e retorna. Um get, basicamente. A posição definir o ocupante. Opa, é só pegar o atributo ocupante e fazer apontar o jogador. Nada mais a detalhar. Bom, avaliar encerramento de partida certamente não é elementar, mas como é um caso de uso, é tratado no respectivo diagrama de sequência, então nada a fazer neste, nada a incluir neste. Bom, depois, definir jogada em andamento.
booleano true, isso aqui é basicamente a definição do atributo, é um método set. Né? Então, bota lá o true no valor do atributo, acabou, nada mais a fazer. Instanciação de um lance, passando um parâmetro booleano, ok, no construtor, sem problema. O construtor fará com que esta variável, o atributo giro assuma o valor do parâmetro. Depois, definir posição, linha, coluna, ok, tem os atributos linha e coluna no lance, simplesmente assumem esses valores, ok, nada mais a detalhar. E o próximo passo, atualizar estado, referência a um caso de uso, também nada a detalhar neste diagrama, porque isso está detalhado no diagrama respectivo. Bom, com isso nós podemos dizer o seguinte: este diagrama está pronto, este diagrama de sequência está pronto. Nós concluímos, então, o nosso primeiro exemplo de modelagem de casos de uso com um diagrama de sequência e encerramos essa aula. Na próxima parte da aula da etapa 3, o segundo exemplo de diagrama de sequência, nós trataremos o caso de uso conectar. E aí já é um caso de uso assim, mergulhado no domínio da solução computacional, começa na interface gráfica, lá no menu onde eu peço para conectar, vai envolver a rede, porque eu preciso me conectar ao servidor, e aí nós discutimos essa questão do tratamento do domínio da solução computacional um pouco melhor lá, e ele também vai ser um caso de uso um pouco mais simples, né? Até observem o nosso diagrama de atividades, ele é um caso de uso relativamente simples, não é isso? Então, encerramos aqui esta aula de modelagem do caso de uso efetuar colocação de pedra em diagrama de sequência. Construímos diagrama de sequência, revisamos o diagrama de sequência, concluímos que com o detalhamento que aí está nós conseguimos gerar código, nada mais a acrescentar, então encerramos esta aula por aqui.